A nossa história começa no que parece ser uma caverna com criaturas negras derrotadas. Um grupo de pessoas fazem uma pausa para descansar. O de cabelo vermelho pede para que eles não baixem a guarda e que vão descansar por apenas 10 minutos. O de verde não acredita como gastou tanta cor. E o de preto, que provavelmente é o prota, percebe que o que o verdinho está tomando é o que eles chamam de tinta pessoal, uma tinta refinada que restaura a cor e a energia de um pioneiro. Ela é feita sob medida para combinar com a cor única de cada pessoa, e é muito cara. Ver eles bebendo como se não fosse nada dá até inveja, mas não é como se o prota precisasse disso. Ele se aproxima de um dos monstros caídos, e em um piscar de olhos o monstro é absorvido, sendo suficiente para restaurar a energia. Os colegas ficam preocupados em como o prota consegue absorver uma criatura desse jeito. Um tempo depois eles chegam ao que parece ser um domo de tinta escura. O ruivo explica que é por isso que eles estão ali, e lança uma energia vermelha em direção à barreira, que absorve instantaneamente. Caso tentem abrir na força bruta, o poder é absorvido e ela fica ainda mais resistente. Ele comenta que essa absorção é parecida com a habilidade do prota. E dentro dessa barreira tem um caminho para as ruínas, e é lá que está o objetivo da missão, o fragmento de Stella. Os outros não sabem o que é isso, mas o prota pareceu entender. Ele diz que é algo que a Cidade Brilhante está desesperada para conseguir, mas que agora eles precisam se livrar da barreira. Então o prota começa a absorver. Nessa hora uma enorme vibração ecoa pela caverna, deixando todo mundo assustado, pois isso vai atrair cada vez mais criaturas. Então, de repente, várias delas brotam da escuridão. Eles se preparam para a luta enquanto o prota continua absorvendo. O verdinho fatia vários monstros de uma vez, enquanto no lado da azul, ela conjura vários espinhos de gelo. Eu vou chamar eles assim, já que não foi dito o nome deles ainda. O ruivo estava pronto para intervir, mas parece que não precisa. A cena corta para duas pessoas. A garota bate o papel na mesa e diz que ele precisa tentar. Se trata de um teste de recrutamento classe S, do Corpo de Pioneiros da Aurora. Ele não tem certeza se suas habilidades são o suficiente, mas a garota diz que essa é uma chance incrível, porque é tudo baseado em habilidades, e sempre foi o sonho dele ser um colorista, e ela sempre vai apoiá-lo. Ele diz que não pode mais ficar enrolando e sai para fazer o teste, enquanto um filhote do Banguela vai no ombro dele. No beco ele pensa que o tempo já está acabando e ele precisa se preparar mais. Do nada alguém lança um corte verde nas costas dele, que se vira, mas acaba sendo acertado em cheio. O cabeça de cuia chama o cara de sem cor e acha impressionante ele ter conseguido evitar o ataque letal, mas o outro diz que mesmo assim ele logo vai de base e que ninguém se importa com o sem cor. Enquanto perde a consciência, ele vê o Nero desesperado e manda ele fugir, mas é em vão. Um tempo depois ele acorda, e o bandido diz que é uma pena, mas ele vai ser jogado lá dentro ainda vivo. Quando várias tintas se misturam, vira resíduo de tinta. É letal para os humanos, e se cair, não resta nem os ossos. Sem forças ele pergunta quem é o cara e por que foi atacado. Momentos antes nos vemos que ele já estava observando de longe e que ficou surpreso ao ver que tinha um tesouro no Distrito das Sombras, se referindo ao Nero, uma criatura com inteligência suficiente para seguir um humano. Ele colocou o Nero em uma gaiola e disse que uma criatura como essa vale muito no mercado negro. Ele se lamenta porque baixou a guarda no Distrito das Sombras. Desde sempre suportou discriminação e insultos, mas não pode perder o Nero, sua única família. Por causa disso, furioso, ele tenta apertar o braço do bandido enquanto uma energia negra emana. Isso faz o cara sentir uma sensação horrível pelo corpo. Então ele joga o prota embaixo. Enquanto eles comemoram que vão ficar ricos, lá embaixo o prota se afunda na escuridão. Ele precisa salvar o Nero, mas seu corpo não responde. Ele não acredita que realmente vai acabar assim, pois ainda tem uma promessa para cumprir. De repente uma voz grita pelo seu nome, perguntando por que ele não faz nada. O prota não sabe quem é. A voz continua mandando ele aceitar isso, fazer o que puder e salvar o Nero, e ele precisa recuperar sua cor. Então um redemoinho de tinta começa a ser puxado por ele. Na mente do Kai ele se pergunta o que está acontecendo e quem ele é. Ao fundo ele consegue ouvir um grito familiar, é o Nero chamando por ele. Então ele finalmente se lembra que precisa salvar o Nero. A tinta forma como se fosse chamas negras, e no mesmo instante, desaparece, deixando os trouxas se freando nas calças. No lugar da tinta só se vê um vulto emanando energia negra. O bandido fica se tremendo e pensa que aquilo ali embaixo é uma criatura. Um tempo depois, um velho fala com um policial e diz que viu uma mão enorme que fez um buracão. O ruivo diz que felizmente só 2 pessoas foram afetadas, e a garota diz que eles são pioneiros da classe B com reputação de medíocres. Ninguém entende o que aconteceu para terem perdido suas cores, mas isso não é importante agora,
pois aparentemente uma criatura apareceu na cidade. O supervisor da região chega e cumprimenta os dois, perguntando o que os traz aqui. O ruivo pede para que o Super Mario mostre o lugar e, ao investigarem, realmente há sinais de uma criatura. Eles receberam vários relatórios de criaturas enormes aparecendo, mas uma no meio da cidade é muito estranho. Normalmente as criaturas vistas em cidades são pequenas e inofensivas. Essa pode ser uma nova variante, mas não é hora de tirar conclusões. Eles precisam achar essa primeiro. Um tempo depois o Nero acorda o Prota, que aos poucos vai se lembrando do que aconteceu, até que percebe que seu cabelo agora ficou preto. Ele não sabe como isso aconteceu e nem onde está, então pede ajuda ao Nero, que se transforma em luz e ilumina um lugar cheio de criaturas. O Prota se assusta, pois esse lugar é chamado de Terras Negras, a região da Floresta Negra que só é acessível para pioneiros acima do rank B. O Prota então resolve fugir, e as criaturas começam a atacar, porém mais uma vez o Nero salva. Do nada, ele sente uma sensação incrível no corpo. Mesmo depois de correr tanto, ele não se sente cansado, e nunca correu tão rápido assim. Nessa hora um monstro aparece do nada e não dá tempo de esquivar. Então ele fecha os olhos, mas quando a criatura morde o Prota, ela quebra todos os dentes e sai correndo. Ele não acredita no poder dessa cor, mas sem tempo para pensar, um ciclope enorme que só deveria existir na Floresta Negra aparece e tenta o atacar. O ataque pega em cheio no Kai, que sai voando até um tronco. Mesmo assim, ele sente que é capaz de ganhar. Finalmente obteve uma cor e agora a história é outra. Ele começa a se lembrar da sensação de antes, então finalmente se transforma em um ser coberto com uma aura negra. Em um segundo ele prepara o soco, e estilo Saitama o ciclope é explodido. Esse soco foi tão forte que quebrou o teto da caverna, e agora ele pôde ver a floresta, banhada em todo tipo de cor. Então os poderes somem e ele começa a cair. O Prota percebe que quanto mais poder usar, mais cor é drenada. Então a voz aparece de novo, dizendo que tem uma presa na sua frente. Ele tem que devorá-la, senão vai de base. Precisa estender a mão para frente, e no último segundo ele consegue tocar na criatura e absorver, fazendo sua cor voltar. De volta à loja da irmã do Kai, alguém encapuzado chega e começa a se aproximar. Ela fica assustada e diz que se ele se aproximar mais, vai tomar uma só. Então ele dá um susto nela, e vemos que é só o Kai, perguntando se ela não o reconheceu. Depois de analisar, ela dá um grito, perguntando o que houve com a aparência dele. Depois do Kai contar toda a história, a irmã dele, que nós ainda não sabemos o nome, fica furiosa, dizendo que vai lascar a cabeça deles, mas o Kai a tranquiliza, pois ele já se vingou. Ele sumiu do nada e ela ficou preocupada, mas está feliz que ele está bem. Ele sobreviveu depois de cair em um tanque de tinta preta, mas essa é a cor das criaturas, e as pessoas podem achar que ele é alguém do mal. O Kai não se importa com isso, pois agora ele pode fazer o exame para ser um pioneiro. Então ele pede a Mari, que é o nome dela, umas roupas e uns equipamentos emprestado. Ela fica meio sem graça, pois essa não é a primeira vez, mas fica feliz, pois considera isso um investimento, e tem os itens perfeitos para ele. Já no exame, uns figurantes conversam, e um deles explica que entre os pioneiros, essa corporação é uma das que mais tem conquistas e é uma corporação de classe S com vários coloristas habilidosos. O problema é que muitos candidatos habilidosos apareceram, a segunda filha de uma família rica e uma famosa caçadora de recompensas, e até uns novatos que parecem fortes. Mas o que mais chama a atenção é o número 126, chamado de Espada Galé. Ele basicamente tem um passe livre e tem boatos que ele pode eliminar várias criaturas sozinho, porém ele é cruel e violento, então foi expulso da sua antiga corporação. O número 183 tenta se exibir, dizendo que mesmo caras fortes são só patinhos para ele que treinou muito. O verdinho arrogante se sente decepcionado, pois esperava alguém de pelo menos rank S. Porém alguém se destaca, a segunda filha da família Cian, Eli Cian. Quando ele está prestes a ir mexer com ela, o locutor anuncia a entrada do corpo pioneiro do Alvorecer. Eles são coloristas que tiveram uma grande participação em uma caçada recente de escala enorme. Isso só mostra que o recrutamento dessa vez é sério. Ele dá as boas-vindas e começa o discurso. Não importa se estão aqui por dinheiro, fama ou honra, no fim a habilidade é o que mais importa e só os mais habilidosos podem passar. Só os fortes podem os acompanhar nas Terras Negras e recuperar o território da humanidade. O primeiro teste será em formato de torneio, pois a habilidade de combate é o que mais importa em um pioneiro. Fora da cidade, só a sobrevivência do mais forte prevalece. O número 126 vai lutar contra o 286. O trouxa tá ansioso, imaginando como vai brincar dessa vez.
Então ele sobe no ringue e pensa que seu oponente tem uma péssima postura e parece fraco. Então ele puxa a espada e todos se assustam, pois aquela é a chamada espada galé. Ele é realmente um gênio por dominar isso em tão pouca idade. Então ele se prepara e avança para cortar, mas na mesma hora leva uma servida na cara e explode na parede, deixando todo mundo espantado. Ninguém acredita como ele perdeu em um único golpe. E, para surpresa de ninguém, era o Prota, que foi pego desprevenido. Ninguém acredita no que ver, pois aquela cor é a cor das criaturas. Isso deixa até o loirão surpreso. Eles pensam que agora faz sentido o espada galé ter sido derrotado tão fácil. Esse deve ser o poder dos pretos. O Kai não sabe por que estão agindo assim, pensando que ele fez algo errado. Um tempo depois o torneio continua. Um cara desesperado manda o outro se afastar enquanto atira uma enxurrada de pedras. Vemos que é o Prota, que não liga para o cara e o derrota com apenas um soco de novo. Então ele continua avançando e derrotando mais e mais adversários. Os pioneiros observam o Kai, comentando que ele parece promissor, além de ser o primeiro portador de preto a aparecer. O Ruivo aparece e eles se cumprimentam. O cara do cabelo roxo pergunta como foi a missão privada para a qual o Ruivo foi enviado, e ele diz que ainda não teve nenhum progresso, além da dor de cabeça que está sentindo. Ele pergunta se tem alguém que vale a pena recrutar, e a garota diz que, além da jovem dama da família Ciano, apareceu alguém extremamente único. Ele percebe o cabelo preto, e o cara diz que aquele garoto até derrotou um dos favoritos e está mostrando resultados incríveis. Nesse ritmo, a aprovação dele é garantida. A do cabelo roxo percebe algo no Prota e comenta com o líder, que diz que realmente é muita coincidência uma nova cor aparecer depois daquele incidente, mas que, por ora, eles vão apenas observar. O Kai comemora a sequência de vitórias, porém precisa ter cuidado para não acontecer o mesmo que da última vez. De repente, uma explosão de gelo acontece na arena e vemos que foi a jovem dama. Rapaziada, uma hora eles traduzem para a família Cian, outra hora é família Ciano, então eu vou chamar de Cian, que é mais fácil. Ela desce do ringue e passa encarando o Kai. O primeiro teste foi encerrado, e o loiro agradece a todos pelo esforço. Agora dará início ao próximo teste, e quem foi reprovado pode voltar para casa e tentar na próxima. Quando ele vai anunciar o segundo teste, o Ruivo interrompe e anuncia que o próximo será feito pessoalmente por ele. Isso deixa todos espantados, pois aquele é o famoso colorista Red. Ele é um dos mais fortes da Cidade Brilhante, famoso por retomar as Terras Negras e bater o recorde de conquistas. O loiro pergunta se ele tem certeza disso, pois, se o capitão descobrir, vai dar uma bronca nele. Mas ele não liga, porque já leva sermão todo dia mesmo. O teste é simples, eles só precisam aguentar. Ele envolve todos em uma bola de chamas. Esse é o ambiente de uma região em que ele já esteve, e vai esquentar bastante. As Terras Negras são cheias de ambientes extremos, onde é difícil sobreviver. Comparado com lá, isso não é nada. Se eles aguentarem, irão passar. Se não, só quer dizer que não tem o que é preciso. Alguns dos participantes já estão reclamando do calor, e as habilidades mal fazem efeito. O loiro pensou que o Red só vivia matando tempo, mas parece que as habilidades dele não enferrujaram nem um pouco. Envolver tanta gente em um piscar de olhos, esse controle é absurdo. Esse é o esperado de alguém que chegou ao auge. Porém, lá no fundo, uma das esferas começa a se rachar e explode. O Red acha incrível. O poder da família Cian deveria ser fraco contra isso, mas, mesmo assim, ela rompeu em um instante. É um verdadeiro prodígio. E o Prota continua aguentando, porém não está rompendo a barreira. Na cabeça do Kai, ele está lascado, gastou muita cor nas lutas anteriores, e quanto mais ele segura, mais rápido é drenado. Se ele ficar sem cor agora, no mínimo vai virar um rato de laboratório. Ele precisa absorver algo rápido. Essa barreira é uma habilidade de cor, então tecnicamente é possível. Ele toca na barreira e, sem controlar direito, acaba absorvendo tudo ao redor. O loiro não entende como, e o Red comenta que, dessa vez, eles têm um verdadeiro maluco. O Kai fica assustado, porque isso realmente não era para acontecer. O capítulo termina e vemos pela perspectiva da Alin. Esse exame era tudo para ela. Queria provar para a família a força que ganhou com os treinos, porém, com o surgimento de uma outra cor, não deu para não ficar mais ansiosa. Ela foi criada para ser sempre a melhor da família e não podia arriscar chatear sua irmã. Mas aquele tal de Kai é extremamente forte, ao ponto de ela não garantir sua vitória nem lutando sério. Tem algo nele inexplicável. Não é só força bruta. O que ele é? Mas não importa.
Da próxima vez será diferente. Red chega e abraça Kai, elogia sua habilidade. É uma aura insana que suga tudo em volta. Ele não se aguenta de curiosidade e quer saber mais sobre essa habilidade. Kai quer saber do exame, mas Red o tranquiliza. Nesse nível ele passa fácil. Ter chamado atenção, na verdade, foi bom para Kai. O loiro está furioso por Red estar fazendo o que quer, mas ele pede desculpas e diz que vai recompensar da próxima vez. Ele anuncia que, por alguns imprevistos, o exame foi interrompido, porém o teste vai continuar, exceto pela número 17, que quebrou a barreira sozinha. O resto terá que fazer um teste extra. Ela encara enquanto o protagonista é levado por Red. Um tempo depois, eles chegam exatamente no lugar onde Kai foi jogado no lixo de tinta. Red diz que aconteceu um incidente ali há pouco tempo. 2 pioneiros acabaram ficando sem cor, sendo a primeira vez que isso acontece. De acordo com testemunhas, elas viram uma criatura gigante e, logo depois, Kai apareceu, a primeira pessoa de cor preta, com poder que absorve outras cores. Ele sabia desde o começo. Não dá para fugir. Esse é um cara que até os coloristas chamam de herói. Red dá risada. Ele só estava testando o protagonista, mas reagir de forma tão sincera é até sem graça. O trabalho dele é descobrir o que está acontecendo, mas, na verdade, ele tem mais interesse na habilidade de Kai. Seja o poder ou a cor, é algo totalmente novo. Poderes de cor parecem simples, mas normalmente não se misturam. Porém, essa habilidade ignora tudo isso e, julgando pelo que aconteceu no exame, Kai ainda não sabe controlar. Eles precisam fazer um teste. Saber até onde seu poder vai, qual a sensação e como funciona. Então, tenta absorver meu poder. Kai acha isso perigoso, mas Red manda ele absorver logo. Preto simboliza as terras negras, uma cor que representa uma força que consome tudo. Deixar uma habilidade tão poderosa solta é inaceitável. Dependendo do uso, pode abalar as estruturas da cidade brilhante. Embora ninguém saiba, também existem criaturas humanoides. E se um dia Kai encarar uma delas, no pior dos casos os pioneiros terão que lidar com ele aqui mesmo. Eles então apertam as mãos, e Kai avisa que se algo der errado, então não é culpa dele. Ele começa a absorver e sente algo extremamente quente, como lava fervendo por dentro. É um poder absurdo. Essa é a cor do cara chamado de herói. Red pensa que Kai está sugando como se estivesse faminto. Porém, por ser imaturo, contra alguém forte talvez possa ser repelido. Mas para pessoas normais, é extremamente perigoso. O que foi mostrado no exame não deve ser tudo. Como será que as cores absorvidas são usadas? De repente, acontece uma explosão e o protagonista começa a se transformar. Se Red não soubesse, pensaria na hora que era uma criatura. Isso prova que foi ele mesmo que causou aquele incidente. Antes que Kai destrua mais alguma coisa, ele terá que ser subjugado. Kai tenta se controlar, mas uma voz pede mais dessa cor intensa. Diz que não é para se segurar, é só aceitar. Kai tenta ir contra essas vozes, mas são muitas. Então ele finalmente manda todas se calarem e consegue se controlar, deixando Red impressionado. Ele achou que ia de base. Não sabe porque surtou logo na frente de um colorista. Kai conta que o poder veio mais forte do que ele esperava, mas isso quer dizer que foi um sucesso. Red acha divertido. Chega de testes por hora e Kai deve ter percebido, mas é Red quem está encarregado de resolver o incidente que aconteceu ali, sendo assim ele precisa encontrar o culpado. E bem na sua frente tem o suspeito perfeito. Tem várias pessoas de olho nesse caso e, com os rumores da habilidade de Kai, vai ser fácil apontarem o dedo. Mesmo sendo na periferia, só o prejuízo já vai ultrapassar centenas de milhões. E Kai não tem esse dinheiro. Mesmo com dinheiro, se os líderes decidirem que ele é perigoso, vão banir ou até transformá-lo em rato de laboratório. Não tem escapatória e Kai não sabe o que fazer. Mesmo ele também sendo uma vítima. Red diz que, se Kai ficar sob sua tutela, talvez possa dar um jeito. E mesmo antes de Red terminar de falar, Kai já aceita na hora. Porém não será de graça. Ele vai ter que fazer alguns favores em troca. Kai pensa que até pagar com o próprio corpo é melhor do que dever milhões ou virar uma cobaia. Ele aceita e diz que fará qualquer coisa. Isso deixa Red animado ao ouvir essas palavras. Um tempo depois, um veículo passa por uma criatura. Kai nunca tinha vindo tão longe antes. Ele está em um tipo de carro que parece mais um barco. Esse será seu primeiro passo como pioneiro. O verdinho chama o protagonista. Ele diz que já está ficando nervoso e manda Kai se sentar logo, chamando-o de cara de cabelo preto. Agora,
Eles são da mesma equipe. Um tempo atrás, Red convida Kai para participar de uma exploração. É um lugar ainda inexplorado, e ele precisa de ajuda. Ele pede para Kai não fazer essa cara, já que todos os novos recrutas já iriam participar de qualquer jeito. A corporação vai anunciar o plano de exploração em breve. Ele não precisa se preocupar, é só aparecer no local marcado e não se atrasar. Então voltamos para o presente. Quando Kai embarcou, eles já estavam esperando. A interferência de Red bagunçou todo o exame, então, para serem justos, todos os outros candidatos tiveram outra chance. Foi assim que outras pessoas passaram no teste. E Alin, que teve a maior nota, pediu para participar do time de Red. O verdinho continua furioso. Na cabeça dele, aquilo foi muito vergonhoso. Ele só baixou a guarda por um segundo. Ele jura que, quando a expedição acabar, vai resolver as coisas, e só não faz isso agora porque a senhorita Lavian está bem atrás dele. Alin manda ele esquecer. Afinal, ele perderia de novo. Kai está fora do nível dele, e é ela quem vai lutar contra Kai. Eles trocaram olhares antes, então já concordaram com isso. O protagonista quer saber quando foi que isso aconteceu. Se ele perdeu, então que fique quieto e pronto. Isso deixa o clima pesado entre eles. Alguns minutos depois, eles chegam a um local e desembarcam. Esse é o posto avançado dos pioneiros da Aurora. Kai sempre se preparava sozinho ao ir para as Terras Escuras. Ele não fazia ideia de que os pioneiros eram tão organizados. Alguém toca na bochecha dele, e vemos que foi Mari, que também veio para não perder a primeira missão de Kai. Rapaziada, eu disse que a Mari era irmã do protagonista, mas agora eu não tenho tanta certeza assim, só especulei pela aparência. Ela mostra que até o Nero está ali. Kai agradece por ela ter cuidado dele. Ela diz que não foi nada e que entrar na expedição da Corporação da Aurora é uma grande oportunidade. As habilidades dele vão ser ótimas ali. Alguém chama para a reunião. Então o protagonista se despede e entrega o Nero de volta. Ao ver Kai indo embora, o Nero começa a se debater e corre para a sombra do protagonista. Isso assusta muito a Mari, que não entende o que está acontecendo. A expedição está prestes a começar. A ruiva pede para que todos se preparem e lembra que a segurança vem em primeiro lugar. De acordo com os batedores, a Área 21 teve relatos de criaturas desconhecidas. Também foi encontrado o corpo de uma criatura de rank A, extremamente perigosa. Um cara chama pela senhorita Arancia e diz que Red está levando os novos recrutas para outro lugar e saiu da formação sem permissão. Agora, ela é quem está no comando do local. Ela só pede que ele traga os novatos em segurança. Eles começam a entrar na caverna, e o protagonista percebe que estão indo para outro lugar. Ele pergunta se é mesmo seguro. Red diz que o destino deles é diferente. O protagonista não entende o que os outros dois estão fazendo ali, já que Red disse que só ele iria junto. O verdinho, que eu nem sei mais o nome, diz que nem parece que iria ficar atrás dele. E Alin diz que o treinamento do rei não é qualquer coisa e que ele não vai ficar com tudo só para ele. Red diz que não era o plano dele dar tudo de mão beijada, mas, com ele ali, ninguém vai se machucar gravemente. Afinal, ele está presente. Eles lutam contra algumas criaturas. É um lugar sufocante. As criaturas não param de aparecer. Uma luta real não é nada parecida com o treinamento. É melhor ficar de olho na energia. Se desperdiçar, vai acabar rápido demais. Pelo menos, ela não vai ficar atrás de Kai. Ela percebe algo e pergunta ao protagonista por que ele não usa um Spoit. Então ele diz que não tem um, são muito caros, e ele também não usou nenhum no teste. Os dois ficam assustados ao perceber que Kai nunca usou. Spoit é uma arma obrigatória para os pioneiros poderem lutar. Para derrotar criaturas, você mistura cores nela. Mas Kai derrota criaturas só com as mãos. Isso deixa o verdinho tremendo. Ele perdeu para um cara que nem usa Spoit e, mesmo assim, não conseguiu nem arranhá-lo. Ele jura que um dia vai esmagar o protagonista com as próprias mãos. Red acha isso bem interessante. Só dois gênios para criar uma tensão dessas. O próximo capítulo nos mostra tudo o que aconteceu no começo da obra, com eles derrotando os monstros, Kai absorvendo-os e aquela barreira preta. Enquanto absorve a barreira, o protagonista percebe um poder parecido com o dele e pensa que deve ser porque também é da cor preta. Se ele perder o foco, nem que seja por um segundo, a barreira vai roubar a cor dele. Porém, numa disputa de poder, ele ainda é mais forte. Ao absorver tudo, uma enorme cratera aparece. Ele avisa que já absorveu tudo, e Red agradece, mandando todos se reagruparem. Mas, nessa hora, ele tem que correr e salvar os outros dois, pois vários cortes surgem do nada, rasgando tudo ao redor. Ele estranha as coisas estarem indo bem até demais. Foram recebidos relatórios de alguma entidade muito poderosa na área, e parece que agora a brincadeira acabou. Um tipo de criatura humanoide aparece na frente deles, e Red pede para que entrem nas ruínas e recuperem um fragmento de Stella. Trabalhando juntos, são mais que o suficiente.
Então ele empurra o protagonista, enquanto os outros dois pulam. Uma batalha lendária está prestes a começar. Enquanto isso, já lá embaixo, Kai começa a se levantar. Ao ligar a lanterna, vemos que o que havia ali eram realmente ruínas, mas com prédios que lembram os de hoje em dia. Os outros dois, que estavam perdidos, seguem a luz de Kai e se reencontram. Eles não entendem que lugar é aquele. Pensar que existiriam traços de civilização ali embaixo é estranho. Vai ser difícil achar esse tal fragmento de estela em um lugar tão grande, e eles nem sabem como ele é. Kai sabe que, desse jeito, vai demorar muito, e queria que Nero estivesse ali. Até que, do nada, Nero aparece perto do protagonista, dando um susto nele. Alien rapidamente percebe a presença de Nero. Isso deixa Kai sem saber que desculpa usar, mas também pode ser uma boa chance. Ele pode provar que Nero é útil. E ele não conseguiria escondê-lo para sempre mesmo. Ele chama os dois e diz que tem um jeito de achar o fragmento bem mais rápido. Depois de explicar tudo, o Verdinho quer saber se essa criatura que o protagonista tem cuidado vai mesmo levar eles até o fragmento. O protagonista confirma que sim. Enquanto eles discutem, Alien está bem feliz segurando Nero. O protagonista desiste de discutir e decide mostrar. Então pede para Nero mostrar o quão incrível ele é. Nero pula do colo de Alien e se transforma em luz. Um tempo depois, o Verdinho ainda não acredita que existe uma criatura que segue pessoas e ainda tem uma habilidade especial. Onde foi que Kai achou isso? Nero indica que o fragmento de estela está bem ali e que dá para sentir. Então ele sente algo e sai voando em direção a uma entrada profunda. Ao entrarem, o lugar é maior do que imaginavam. Ninguém sabe para que aquilo era usado. Nero parece ter encontrado alguma coisa, mas, nesse momento, algo chega quebrando o chão. Ao olharem, eles se deparam com um enorme robô ciclope, que começa a analisá-los, identificando o código de cor de cada um, chamado de código X. Mas, ao analisar Kai, ele identifica o código da cor da bruxa negra e inicia a eliminação imediata. Kai leva uma pancada que o joga para longe. O protagonista consegue se defender, mas fica furioso com isso. Todos se preparam, e o protagonista vai na mão contra o robô. Mas, ao colidirem os punhos, ele percebe que o robô é extremamente resistente. O robô prepara outro golpe, mas Alien o atinge com um ataque de gelo, e o Verdinho acerta um corte por trás. Mesmo assim, não fazem nenhum arranhão, possivelmente por não ser uma criatura de cor. O núcleo dele parece ser tinta, e esse deve ser o ponto fraco. Kai se prepara e acerta um golpe nas costelas do robô, mas não surte efeito, e ele ainda contra-ataca. Então o protagonista se lembra de que, se usar o ataque que cobre todo o corpo de preto, pode funcionar. Mas, como consome muita cor, ele decide cobrir apenas o punho. Ele se prepara e, com um só golpe, estraçalha o robô. Ele vê o núcleo no chão e, ao olhar de perto, percebe que parece diferente dos que já viu. Decide levá-lo para Mari. Os outros dois não entendem que ataque foi aquele. Alien quer saber o que foi aquilo, para a próxima vez que lutarem. E o Verdinho está bravo porque o protagonista não usou isso antes. Ele explica que aquilo drena muita cor e que só queria usar como último recurso. Uma porta atrás deles começa a se abrir sozinha, e Nero se agita, dizendo que tem algo ali. Kai não consegue ver nada, mas, ao tocar, percebe que é igual à barreira de antes. As sombras saem de controle e começam a puxar todos para dentro. Lá dentro, eles não conseguem ver nada, de tão escuro. E, ao olharem para as mãos, percebem que perderam a cor. O capítulo acaba e nos é mostrado o escritório administrativo do leste. Alguém bate uns papéis na mesa enquanto xinga o moleque. Ele pergunta se já encontraram a localização dele, e o outro cara diz que ouviu dizer que ele saiu em uma missão com Red. Também mandou passar um recado, dizendo para não meter o nariz onde não é chamado. O velho não acredita como ele pode levar algo tão perigoso quanto a cor preta para o campo. Red pode até ser um herói, mas dessa vez foi longe demais. Quando aquela criatura apareceu na cidade, eles tentaram abafar o caso para ninguém entrar em pânico. Mas o conselho já está uma bagunça de novo, e estão dizendo que a maré negra começou outra vez. Ele pede para alguém chamada Camélia pelo menos lhe dar algo para usar como desculpa, senão ele só vai levar bronca sem resolver nada. A coisinha linda manda ele relaxar, senão vai parar no hospital de novo. Essa é a Camélia, capitã da Corporação dos Pioneiros da Alvorada. Já que é do Red que eles estão falando, não há por que se preocupar. Ele sozinho já é um dispositivo de segurança mais confiável do que qualquer outro que eles têm. E, já que ele levou alguém tão perigoso para uma missão, deve estar mirando em algo grande.
O que eles precisam agora é apenas confiar. Ela faz uma careta porque o chá ficou amargo, e o velho pede para ela focar na conversa. Ela já sabe disso. E sabe por que o velho tem tanto receio do preto. É por causa da bruxa negra. O preto simboliza medo e morte, especialmente por causa da primeira maré negra que a bruxa causou. A humanidade quase foi extinta. Criaturas apareceram, e o mundo foi coberto por uma névoa escura, transformando tudo na Terra Negra. Mesmo a cidade segurando várias ondas, grandes e pequenas, a maré negra sempre retorna. A sobrevivência é o real motivo de tantas explorações. Com o aumento de fenômenos estranhos ao redor da cidade e o aparecimento da cor preta, eles precisam do máximo de poder de fogo possível. O Lorde Luminoso uma vez disse para usarem todos os recursos necessários, mesmo que esse recurso seja o preto. Então cabe ao velho convencer o conselho. Mas é mais fácil falar do que fazer. Pode ser que a cidade brilhante realmente precise desse garoto. Enquanto isso, o verdinho não entende como toda sua cor sumiu, mas Kai ainda continua com a dele. O protagonista acha que é porque a cor dele é o preto. Os dois estão completamente fracos, até falar está cansando. Kai se sente normal e se pergunta se eles estão assim por ser a primeira vez deles sem cor nenhuma. E, desde quando ele entrou nesse espaço, sente uma sensação estranha. Se focar a visão, parece conseguir ver alguma coisa. Do nada, algo começa a falar. É parecido com um sussurro que Kai já ouviu antes, mas parece diferente, como se algo ruim estivesse para acontecer. A sombra de uma garota aparece na escuridão. Todos olham e pensam que é uma criatura. Ela aponta para Kai. Ele começa a ver vários flashbacks, com criaturas e muita destruição, e a garota aparecendo nessas memórias. O protagonista se pergunta quem ele é, como se estivesse em transe. Alguém diz que ele vai precisar de um nome, e o chama de Kai, mandando ele encontrar sua luz e sua cor. O protagonista recobra consciência sem entender o que foram essas cenas bizarras. Porém, no final, ele com certeza viu, era Lumiel. Kai se assusta com os gritos e vê o verdinho brigando com Nada e Alien ajoelhada, mandando alguém parar. Os dois parecem estar em algum tipo de ilusão. Kai percebe que eles estão ali há muito tempo, e isso não deve ser bom. Nero chega e começa a tentar dizer algo a Kai, que entende que é só seguir o caminho feito por ele. Mas, antes, precisa ajudar os outros dois. Ele pergunta se a habilidade de Nero pode ajudar. Então Nero emana uma luz bem forte que envolve os dois. Com isso, eles recobram a consciência. Kai manda eles ficarem ali enquanto ele vai na frente verificar algo. Um tempo depois, ele continua seguindo os rastros de Nero, pensando que parece uma eternidade desde que começou a andar, e ainda não encontrou nada. O mesmo sussurro de antes fala que nenhuma cor pode jamais manchá-lo. Isso deixa Kai com raiva. Ele já está cansado desses enigmas. O protagonista vê uma luz e corre em direção a ela, finalmente encontrando algo. Aquilo é o fragmento de Stella. Porém, é diferente do que ele viu antes. Talvez o brilho e o formato mudem dependendo do fragmento. Ele então decide pegar e ir embora daquele lugar. Mas, ao chegar perto, algo acontece. Por um instante, a habilidade de absorção é ativada, e, de repente, o espaço negro desaparece. Kai pergunta se eles estão bem, e Alien quer saber como ele ficou bem naquela escuridão. Ele diz que não sabe. E o mais importante, eles encontraram um fragmento. O verdinho acha isso muito pequeno. Mas, do nada, Nero começa a se aproximar do fragmento. E sem ninguém esperar, ele acaba comendo o fragmento de Stella. Isso deixa todo mundo espantado. E com isso chegamos ao final desse vídeo. No futuro eu pretendo narrar com a minha própria voz, mas para isso eu preciso de vocês. Então se inscreve e deixa o like. Tamo junto e valeu!